Olá pessoal, tudo beleza? Pessoal do Higino Jumpil, segundo ano, turma 204, aquele abraço. Em tempos de pandemia, saúde o que interessa, o resto não tem pressa. Mas vamos lá então, aula número 2. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Você sabe que um triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo reto, 90 graus. O lado maior, né, chamado de hipotenusa, e os outros lados são. Ó, o lado maior aqui do triângulo retângulo é a hipotenusa. Os outros dois lados são catetos. A hipotenusa está oposto ao ângulo reto. Tá vendo o ângulo reto aqui, ó? A hipotenusa sempre é oposto aqui ao ângulo reto. As relações. O seno de um ângulo, o seno do ângulo é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Por exemplo, se fosse seno desse ângulo aqui, ó, seria esse cateto, a medida desse cateto, dividido pela medida da hipotenusa aqui. Se fosse esse ângulo aqui, ó, o cateto oposto é este cateto aqui, ó. A este ângulo aqui, o cateto oposto é aqui, ó, dividido pela hipotenusa. O cosseno do ângulo é cateto adjacente. Por exemplo, se fosse esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui. O adjacente é aqui do lado aqui, ó. Adjacente deste ângulo aqui é isso aqui, ó. Então é cateto adjacente pela hipotenusa. Se fosse esse ângulo aqui, ó, seria este cateto dividido pela hipotenusa. A tangente de um ângulo é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Por exemplo, se fosse a tangente desse ângulo aqui, ó, se fosse deste ângulo aqui, cateto oposto a este ângulo dividido pelo cateto adjacente. Se fosse este ângulo aqui, ó, este ângulo aqui, o cateto oposto dividido pelo adjacente. Em provas de vestibulares, geralmente eles pedem ângulos notáveis, porque ou se não dão o ângulo, dão o seno, o cosseno e a tangente, porque não é esses ângulos notáveis a pessoa deve decorar, no caso, né? Pede para decorar. Então esses ângulos notáveis aqui, o seno de seno, cosseno e tangente. O seno de 30 graus é 1/2. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, 45 graus. O seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 60 graus é 1/2. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 graus é 1, e a tangente de 60 graus é raiz de 3. Isso aqui geralmente a pessoa decora, né, para vestibular as coisas. Mas nem todos os problemas da vida real são ângulos notáveis, né? Dificilmente vai ser um ângulo notável. Em concursos vestibulares pedem geralmente isso aqui, a pessoa tem que saber de cabeça, né? Isso aqui tem forma de fração ou raiz aqui. Aqui temos uma tabela. Temos uma tabela aqui trigonométrica. Está em decimal aqui, ó. Nós temos aqui o grau está aqui, ó. Graus. 1 grau seno. E tem radiano. Radiano, o que é um radiano? Radiano é medida de um raio da circunferência. Vamos ver só aqui por enquanto, vamos ver aqui, ó, o seno, o cosseno e a tangente, certo? Então tem uma tabela aqui, você tem que olhar aqui, por exemplo, de 0 grau, o seno de 0 é 0, o seno de 0 é 0, o cosseno de 0 grau aqui é 1, e a tangente de 0 é 0. Por exemplo, aqui vamos ver um ângulo notável, 45 graus aqui. O seno, 0,707. No caso é raiz de 3 sobre 2. Se eu dividir raiz de 3 sobre 2, aliás, raiz de 2 sobre 2, né? O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Se eu dividir raiz de 2 dividido por 2, é esse número aqui, ó. O seno e o cosseno de 45 graus é o mesmo. Podem ver que é a mesma medida. E a tangente de 45 graus é 1. Isso aqui é uma tabela que nós poderíamos usar aí, né? Essa tabela aqui está com 1, 2, 3, são 6 casas decimais depois da vírgula. Mas tem mais, né? Logicamente. Não vai usar todas as casas. Temos aqui um problema, um exemplo, né? A figura abaixo representa um avião que decolou sob um ângulo de 40 graus. Isso aqui é um problema hipotético, né? Porque o avião não vai bem retinho. O avião, na vida real, não vai bem retinho. Aqui ele vai, né, subindo, sabe? Não é uma linha reta, mas que vamos supor que fosse, né?
Um avião decolou sob um ângulo de 40 graus, constante, né? Percorreu uma linha reta de 8.000 metros. Então essa linha aqui, 8.000 metros. Tá, aqui fiz um desenho aqui, ó. 40 graus, 8.000 metros, tá? Decolou até essa distância que vai daqui até lá em cima, 8.000 metros. Aí ele quer saber, nessa situação, qual a altura que se encontra o avião ao percorrer essa distância. Qual é a altura do avião? Aqui, essa altura aqui. Certo? Então, o que é isso aqui? O seno de 40 graus é igual a cateto oposto pela hipotenusa, é isso? Então, é só de achar o seno de 40 graus. Seno de 40 graus igual a H sobre 8.000. O seno de 40 graus, vou ver na tabela lá. 0,642,788. Vamos ver, seno de 40 graus. Seno de 40 graus. 40 graus, seno. Aqui, ó. 0,642,788. Usando todas as casas aqui. Nem sempre usa todas as casas. Dá uma diferença se não usar todas as casas aqui, né? Então, dividido por 8.000. Isola o H, só multiplica aqui, né? H é igual a 8.000 vezes 0,642,788. Então vai dar uma altura de 5.142 metros, aproximadamente, né? O avião está aproximadamente 5.142 metros. Esse aqui vamos desprezar, porque isso aqui não... No caso, 30 centímetros aqui não vai fazer diferença nenhuma, né? 5.142 metros de altura, aproximadamente, não vai dar bem exato, né? Por exemplo, analisando um triângulo retângulo com suas medidas dadas em centímetros, calcula o seno de beta, o cosseno de beta, a tangente de beta, o seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Então, este ângulo beta aqui, ó. O seno de beta é cateto oposto sobre a hipotenusa aqui, ó. Cateto oposto a esse lado, a esse ângulo aqui, ó. Tá vendo esse ângulo aqui? Beta. O cateto oposto é 12. Hipotenusa é 15. Então, seno de beta é igual a 12 15avos. Se eu simplificar, o que é simplificar? Dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Dividir por 3 aqui, ó. O 12 por 3 e o 15 por 3. Então, o seno de beta é 4 quintos. Então, o seno de beta aqui, se eu dividir 4 por 5, dá 0,8, 8 décimos. O cosseno de beta. O cosseno de beta é cateto adjacente, aqui, ó. Beta está aqui, o cosseno de beta é adjacente dividido pela hipotenusa. 9 por 15. 9 quinzeavos, simplificando, se eu dividir por 3 e por 3, tem que dividir pelo mesmo número embaixo e em cima e embaixo. 3 quintos. Dividir 3 por 5 dá 6 décimos. Então, o cosseno de beta, o cosseno desse ângulo aqui, ó, é 6 décimos. A tangente de beta. Tá vendo esse ângulo beta aqui? A tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. Ó, cateto oposto pelo cateto adjacente. 12 nonos. 12 dividido por 9, né? Então, 12 nonos, se eu simplificar, dá por 3 e por 3, 4 terços, né? Se eu dividir 4 por 3, a tangente de beta é 1,33. Vamos ver o seno de alfa. Vamos pegar outro ângulo aqui, ó. Este ângulo alfa aqui. O seno deste ângulo aqui é cateto oposto pela hipotenusa, 9 quinzeavos. O cateto oposto a alfa é 9. Hipotenusa é 15. Então, 9 quinzeavos, simplificando, 3 quintos, vai dar 6 décimos. O cosseno de alfa é cateto adjacente, aqui, ó. Tá vendo o alfa aqui? O adjacente aqui é 12. 12 dividido por 15. 12 quinzeavos, simplificando aqui, 4 quintos, que dá 8 décimos. E a tangente de alfa é cateto oposto pelo adjacente. Alfa, o cateto oposto a alfa é 9. E o adjacente é 12. 9 dozeavos dá 3 quartos, né? É 9, 12. Se eu simplificar aqui, ó, dá 3 quartos. A tangente de alfa é 75 centésimos. Temos um exemplo aqui. Calcula a medida x aqui. Então eu não pus aqui. Calcule x aqui. Eu não escrevi calcule x. Então é cateto adjacente pela hipotenusa. Temos o ângulo aqui, 60 graus, cateto adjacente pela hipotenusa. Então o cosseno de 60 é igual a cateto adjacente pela hipotenusa. Aqui achei a hipotenusa aqui, ó. Eu devia escrever aqui calcule x, eu escrevi aqui, mas tudo bem.
Então, o cosseno de 60 é 1/2, 40 por... Se multiplicar por aqui, ó, vai dar x igual a 40 vezes 2, que vai dar 80 metros. Então, esse x aqui vale 80 metros. Beleza? No desenho abaixo está representado... Aqui é a atividade. Aqui, ó. No desenho abaixo está representado o instante em que o satélite de órbita baixa transmite o sinal para uma antena receptor. Aqui está a antena, tá? Ele dá a medida, ele dá a altura do satélite aqui até aqui. Quer saber essa distância aqui, ó. Então que é o seguinte: o seno do ângulo é igual ao cateto oposto pela hipotenusa. Eu tenho o seno do ângulo aqui, ó, cateto oposto pela hipotenusa. Vai usar só o seno aqui nesse caso, né? É isto. A outra aqui. Qual a distância S? Quer saber a distância S que esse sinal satélite percorre para chegar na antena receptora? Aqui é a pergunta do problema anterior, né? O 2 aqui. Calcula toda a torre. Tangente de alfa, tangente de 60 graus é igual a cateto oposto pela cateto adjacente. Então, a tangente desse ângulo aqui é H dividido por 50. Beleza? Pessoal do segundo ano, aquele abraço e fim de papo.